Olá, língua portuguesa, banca AOCP no nosso formatinho vertical. Vamos lá, sou o professor Vitor e hoje nós falaremos sobre as 10 classes de palavras. Só que vai chegar ali no finalzinho e você vai ficar um pouquinho com raiva, por quê? Você vai descobrir que tem uma 11ª. Nunca te contaram, não é isso? Então vamos lá. Classes de palavras é um ordenamento, um organizador. É como se você tivesse um arquivo. Você viu na aula passada que eu comentei, estava escrito aqui, que a língua portuguesa tem mais ou menos 370 mil vocábulos. Alguns autores afirmam que são 400 mil ou mais. Mas o importante é vocábulos, palavras, elementos grafados que pertencem à nossa língua portuguesa e que estão lá no VOLPI, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Lembrou? Muito bem. Então, o que significa? Eu vou pegar 370, 400 mil vocábulos e vou jogar para cima e vou deixar solto para que a pessoa ela consiga se virar sozinha? Não. A língua portuguesa ela estabeleceu arquivos, armários, categorias, classificações. Então, todos os vocábulos ali da língua portuguesa estarão inseridos em algum tipo de classificação. E aí você vai ter que se lembrar daquilo lá da infância. São 10 classes de palavras. 10. Algumas são invariáveis, outras são variáveis. Então vamos começar estabelecendo primeiro essa noção de variabilidade ou não. Para que uma palavra possa ser colocada dentro de uma categoria como variável, ela precisa ser capaz de apresentar movimentações. E essas movimentações normalmente são de número, gênero, pessoa, tempo e modo. Então essas variações, elas trazem essa condição de que a palavra seja adaptável. Vamos pegar o melhor e o exemplo mais rápido de tudo isso. Verbos. Quando você pega um verbo, você consegue conjugar o verbo no tempo passado, que também é chamado de pretérito. Você consegue conjugar o verbo no tempo futuro. Você consegue trazer o verbo de volta para o presente. Você consegue conjugar o verbo em pessoa, em número. Então você tem uma dinâmica significativa em relação à movimentação verbal. Por isso que ela é considerada uma classe adaptável ou variável. E ao mesmo tempo você tem classes que são invariáveis. Vamos pegar, por exemplo, o advérbio. O advérbio de tempo cedo. Cedo, no sentido de tempo. Chegou cedo. Olha só como não haverá movimentação para essa palavra. Saí cedo. Quem? Eu. Ela não se movimenta em função da minha presença. Sairemos, quem? Nós. Cedo. Do mesmo jeito. Essa palavra ela não se queda, ela não se comove, ela não se move, independentemente das situações que estejam ali. E olha como ficaria feio. Saímos cedos. Isso não existe. Então, como essa palavra não tem construção, não tem variação, infelizmente não há dinâmica de movimentação para ela. Ok? Então, 10 são as classes de palavras. Vamos colocar aqui na tela as 10. Apareceram as 10, correto? E agora nós vamos separar aquelas que podem sofrer essas movimentações. Aqui para o ladinho, as variáveis. Conseguiu bater o olho? Percebeu? Semelhança? Empatia? Ótimo. Apaga aqui. Vamos colocar agora as que são invariáveis. Conseguiu mais uma vez? Ótimo. Também estão aqui invariáveis. Então você já viu as variáveis e as invariáveis. Agora o que chama a nossa atenção em relação a essa continuidade é o seguinte. Qual é a forma que a banca AOCP cobra e pode cobrar classes de palavras? Você já sabe o básico. É claro que você não estudou nenhuma delas de maneira ainda detalhada. A AOCP ela pode questionar o seguinte. Primeiro tipo de questão, muito simples. O examinador coloca ali e diz: assinale a alternativa na qual as palavras estão classificadas como pronome, preposição, advérbio. E aí você vai ter que procurar nas alternativas A, B, C, D e E, dependendo do seu concurso, quais são as palavras que estão nesta sequência. O examinador vai pegar palavras que têm uma dinâmica um pouquinho mais complexa. Ele vai pegar, por exemplo, por quanto, que aí você vai ter que saber se ela é conjunção ou não. O examinador vai procurar uma palavra que tenha uma dificuldade de movimentação e de classificação, para que você bata o olho e diga, peraí, ele está cobrando isso aqui é o verbo ceder, ou isso aqui é o adjunto adverbial cedo? Porque olha só, eu posso virar para você e usar o verbo ceder, dizendo, eu cedo meus bens ao meu filho. Está vendo como agora tem conjugação?
nós cederemos os bens aos nossos filhos. Também tem configuração agora. Então, muito cuidado, por quê? Essa capacidade de que uma palavra pertença a duas ou mais classes, ela é contextualizada. Você não pode simplesmente chegar e falar a palavra é isto, porque ela traz uma dificuldade natural para que você entenda o contexto. Eu escolhi uma das classes de palavras para que a gente trabalhe agora, já que o nosso encontro é rapidinho, para que você guarde na memória. Eu vou te fazer uma promessa e eu espero que eu consiga cumprir ao final.